boa noite a todos. Estamos aqui para o segundo dia, né, do mini curso Por Dentro da Langsdorff, Olhares Possíveis sobre uma Expedição Científica, com João Carlos Cândido Santos. Então, fique à vontade, João, para começar a sua aula. Bom, primeiramente, boa noite a todas e todos. E vamos lá. Bom, hoje o tema da nossa primeira parte da aula é a Langsdorff na Chapada. Então, nessa aula, eu vou tratar um pouco sobre a iconografia e as fontes utilizadas, né, que são, na verdade, fontes que dialogam entre si. O texto está relacionado com as imagens, né, e as imagens com o texto. Então, vamos lá. Primeiramente, o que nós temos de fontes textuais disponíveis para esse estudo são os diários do Langsdorff, do Barão Langsdorff, que foi publicado em 1997. No volume 3, ele trata a respeito dessa incursão à Chapada. O nome do tópico, deixa eu passar aqui para vocês, Observações e Comentários sobre a Província do Mato Grosso e Excursão à Serra da Chapada. E as outras fontes que eu utilizo são versões do diário do Hercule Florence. Eu digo versões porque o Hercule ele fez um diário durante a expedição. Esse diário foi remetido para a Rússia como término da expedição, quando ele regressou ao Rio de Janeiro. E, posteriormente, ele foi reelaborando essas anotações dele sobre a expedição, o que demonstra que, sem dúvida, foi uma grande experiência na vida dele. Então, nós temos pelo menos 3 diferentes versões do diário dele. Em primeiro lugar, e a que está disponível no momento, é a que foi publicada pelo Senado Federal em 2007, e cujo o início, o capítulo, é Digressão à Vila de Guimarães e as Lavras dos Diamantes do Quilombo. E o segundo relato de viagem dele, ele está inserido dentro desse outro documento maior, que é uma obra que ele elaborou durante a vida dele, contendo todas as contribuições que ele fez, né, e os seus estudos pessoais, chamada O Lami des Arts. Ano que vem está para sair via Biblioteca Brasiliana Midlen a publicação do diário de viagem, né, chamado diário, Viagem Fluvial, que está dentro desse documento. Então, eu coloco ali o número da paginação dessa futura publicação. Então, está no prelo. Vamos refletir, então, um pouco sobre o que foi essa excursão à Chapada, né? O Hercule, logo quando ele começa a tratar desse tema, ele coloca o seguinte trecho. Um pintor encontraria aqui muita matéria para praticar pela grande variedade de paisagens das mais pitorescas. E um geólogo reconheceria nas formas abruptas do São Jerônimo e nas estratificações longitudinais das montanhas os vestígios de grandes revoluções que se não subverter um mundo, abrangeram com certeza toda a América Central. Então aqui ele traz essa reflexão tanto da parte estética, artística, pensando o que a paisagem poderia proporcionar, esse trabalho com a paisagem, bem como trazendo algo que foi muito caro, como nós conversamos ontem, aos naturalistas
e que, na verdade, ele vai ser muito caro aos naturalistas da segunda metade do século XIX, que é a questão dos estudos de geologia, né, a respeito das datações da Terra, né, do movimento tectônico. Então, aí demonstra que ele já tem algum conhecimento. Esse excerto, ele já está em idade mais avançada, ele já tinha participado da Langsdorff quando ele escreveu esse trecho. Então, ele provavelmente teve contato com essa literatura que já discutia as questões das datações da idade da Terra, da importância da geologia. Então, por isso eu trouxe esse trechinho para a gente. A excursão à Vila de Guimarães e as Lavras do Quilombo, o período que ocorreu essa incursão, ele sofre uma divergência nos diários. No Langsdorff, ele aparece como ocorrido entre 30 de abril a 1º de julho de 1827, e o do Florence, seja do diário imediato, que ele estava escrevendo à época, como no diário refeito posteriormente, ele não coloca, ele só coloca a data de início, que teria sido em 28 de abril, e teria terminado 2 meses depois. Claro, batendo ali, né, com o início de julho, né, acontece que o Langsdorff ele traz uma precisão maior ali, porém ele já conta quando ele estava no trajeto para a Chapada, enquanto o Florence ele conta o percurso anterior, saindo de Cuiabá, passando por outras localidades. Então, como os principais pontos citados pelos dois, nós temos o Cochipó-Guaçu, na base da Chapada, um ponto onde eles estiveram, o Rio Cochipó, e daí iniciando a subida do que eles chamam de serra, né? Teria a Fazenda Monjolo, que pertenceria ao comandante do distrito de Guimarães, o Domingos Monteiro, na época. Depois temos a Fazenda Buriti, que ainda o local é possível, nós vamos ver na segunda parte da aula a questão da localização dessa propriedade, que à época pertencia a Dona Antônia e ao seu irmão Joaquim da Silva Prado. Depois, a própria Vila de Guimarães, né? Eles frisam muito esse antepassado da Vila de Guimarães como Missão de Santana. Eles não mencionam a questão da fundação pelo Conde de Azambuja, dessa localidade, porém eles resgatam a questão da missão jesuítica que fez o aldeamento dos indígenas que habitavam a região. No caso do Langsdorff, e assim como comentei ontem, eles muitas vezes, para cobrir uma área maior, distribuição de tarefas, cada um vai para algum lugar. O Langsdorff foi para uma região chamada, aí está como ele escreve, Tumbador. Eu, nos meus estudos de levantamento dos locais, não encontrei reminiscência desse local. Então, por isso o L aí na frente diz respeito, porque o Langsdorff foi para essa região. Depois, eles passaram pela fazenda da Samambaia, e já a caminho da região do Quilombo, a fazenda da Dona Luísa e a fazenda do Domingos José de Azevedo. Aqui, para fazer um esquenta do que nós vamos abordar, eu trago essas pranchas que elas estão inseridas na Flora Brasiliensis do Márcios. E aqui, pensando em contraposição àquele tipo de iconografia utilizada do 17 e início do 18, em que os objetos apareciam sozinhos, eles por eles mesmos, e sem nenhum contexto. O Márcios, ele traz aqui a questão
dos objetos inseridos em um meio, em um ambiente. Então, para nós treinarmos o nosso olhar, que essas pranchas, elas trazem todo um ambiente que não que contém várias espécies vegetais e não só, né? Temos ali, por exemplo, na prancha da direita, o indígena caçando. Então, esse ambiente ele é múltiplo, ele é composto, ele tem vários elementos. E isso, a partir das expedições científicas, começa a ser muito valorizado, inclusive artisticamente, como nós podemos ver aqui. No caso, o Márcio, ele estava, essas pranchas saíram da seção de palmeiras. Então, objetos que ele queria mostrar aí nessas pranchas eram essas palmeiras que estão aí no meio. Mas, por exemplo, se nós não soubéssemos disso, nós poderíamos pensar o que ele está querendo mostrar ali, né? Sim, é o todo, mas as palmeiras vivem imersas nesse contexto, né? Então, vamos treinar o nosso olhar. Aqui, voltando também à questão do suporte, né? Nós temos o diário do Florence, depositado no Museu de História Natural de São Petersburgo. E aqui nós temos o que eu mencionei, do texto mesclado com imagem. Então, ele ia anotando, fazendo as suas anotações diárias ali do que ele estava vendo, da sua experiência, mas também ele ia esboçando coisas que mais para frente, quando ele chegasse no local onde ele poderia abrir o seu papel, fazer sua aguada. Aguada é quando você mistura o pigmento da aquarela com a água para você poder pintar, né, confeccionar os seus desenhos. Então, ele faz esse trabalho prévio ali, mais rápido, algo imediato, para depois ele poder estudar, o que ele pode modificar, quais são as cores que ele vai utilizar, ou se ele não vai utilizar cor, ele vai utilizar sombra. Então, aqui nós temos esse registro primário, né, dessa primeira etapa de como é o processo artístico, né, do objeto, né? No caso, o objeto aí será a paisagem e a chapada, né? Então, nós temos aqui essas figuras. Vamos a fundo nelas. Então, temos uma primeira vista ali, première vue. E esse desenho foi feito com tinta ferrogálica, né? E ele esquematiza essa paisagem. Então, nós temos os elementos geológicos, temos os elementos vegetais, antrópicos e zoológicos colocados aí. Posteriormente, com mais tempo, refletido, com suas anotações, ele elabora essa outra prancha em Nanquim, que é a prancha definitiva que foi para o acervo da Rússia. Então, daquele esboço, né, que também já eu, por exemplo, me perco, né, naquele esboço da riqueza de detalhes que ele pode trazer para a gente. Mas aí, então, ele acrescenta muito mais, né? Acrescenta profundidade, perspectivas, elabora com maior detalhes a roupa daquela figura antrópica, ou mesmo do boi que está com o seu arreio ali, e de toda a vegetação. Então, esse trabalho que o artista viajante fazia, né? Ele é feito por etapas, ele é complexo, ele demanda esse tempo e também demanda conhecimento, né? Provavelmente, para poder elaborar essa versão final, ele deve ter conversado com os outros demais integrantes, seja o outro amigo dele, artista, como também com o botânico da expedição, com o próprio chefe da expedição, que era versado em mineralogia, por exemplo, em questões geológicas, para poder representar
da melhor maneira, da maneira mais rica possível, em detalhes, contemplando esse todo, né? E aqui, novamente, né, nós treinamos um pouquinho o nosso olhar para perceber que não tem só, por exemplo, a rocha representada, não tem, por exemplo, o arbusto representado, mas tem diversos elementos representados, todos fazendo parte de um mesmo ambiente. Vamos para a segunda vista. Então, também da mesma forma, ali no esboço, e ele elabora isso também com nanquim, uma quadra de nanquim. Uma terceira vista, e aqui nós vamos notar algo. Além de ele inserir, por exemplo, uma legenda para essa prancha, ele relabora inserindo outros personagens que não tinham inicialmente ali, como a figura antrópica, né? Eu sei que é um pouco difícil de ver, infelizmente eu não tenho o sinalizador aqui, mas nós conseguimos ver ao centro a figura de um homem caçando o cervo que apareceu naquele esboço anterior. Ele faz o deslocamento da figura do cervo para inserir aí o elemento antrópico. E no caso temos também algo que não que ficou somente no caderno dele, né? Essa quarta vista, né? Ela não logrou, ela não foi aproveitada para uma outra versão final. Não sabemos os motivos, né? Pode ser porque já existia algo semelhante, ele já tinha conseguido atingir seu objetivo com as suas demais vistas anteriores. Então, iniciando, né, como se estivesse fazendo um trajeto. Nós começamos subindo a Chapada, né? Então, agora já estamos na Chapada, na Vila de Guimarães, e na igreja da Vila de Guimarães, na igreja de Santana. E Florence comenta a respeito, né? A igreja é pequena e não apresenta nada de notável ao exterior, mas no interior, mesmo que em decadência, é a mais rica da província pelos ornamentos arquitetônicos e pelos baixos relevos dourados. Não se espera por uma tal riqueza numa aldeia da província de Mato Grosso, onde as poucas igrejas que existem são quase sem ornamentos e têm muitas vezes a aparência de um celeiro. Então, a visão dele, né, de alguém que talvez estivesse acostumado com outro tipo de templo religioso, com outros ornamentos, ele talvez não conseguia captar a questão dessas construções religiosas, que também são cívicas nesse período, né? Que concentravam, né, a reunião de pessoas e que eram de suma importância. E também trazendo a forma arquitetônica, muitas vezes, aproveitadas dos próprios habitantes locais, né? Que construíam com barro, com palha, com madeira, né? Nós sabemos pela trajetória da Vila de Guimarães, né, que ela teve esse aldeamento, então numa missão jesuítica há todo um trabalho das artes, né? Havia todo um trabalho sobre as artes ao modo europeu, né? Em que eles ensinavam esculpir ao modo europeu, carpintaria, pintura, e isso está refletido, né, no interior da igreja. Mas aqui, o templo religioso, nós talvez depreendemos maiores detalhes no texto do que, inclusive, na imagem. E na imagem, o que está colorido, por exemplo, o que foi aquarelado, são as pessoas. Então, nós conseguimos depreender daí os hábitos de vestimentas, a postura dentro de uma igreja, como que as pessoas se portavam dentro de uma igreja no início do século XIX, né?
E é algo que os viajantes, eles têm um choque de realidade, porque é muito diferente daquilo que eles estavam acostumados nos seus países de origem, principalmente os viajantes que vinham do centro, mais do centro da Europa, como França, Alemanha, né? Em especial, no interior, em locais que foram braços da expansão, do que é chamado expansão paulista, ficou um costume ibérico antigo, por exemplo, de se sentar à moda mourisca dentro da igreja. Então, as pessoas levavam as suas esteiras, seus tapetes, e sentavam, né, a moda mourisca, ou como é também conhecido, com perna de índio, né? Não do índio, o nativo americano, mas o indiano, né, com as pernas cruzadas no chão, o que não era comum na Europa. Então, se apropriava desse espaço muito mais semelhante a uma mesquita do que a um templo católico ou protestante da Europa. Também podemos visualizar dentro da produção quesitos de saúde, né? O Langsdorff era médico, então ele tinha um olhar muito apurado sobre a questão de saúde, as doenças que afetavam a população. E ele não deixou de salientar a questão do bócio, que era muito visível nessas populações, né? Então, ali, o excerto do dia 4 de maio de 1827, a maioria dos habitantes daqui tem bócio, uns mais, outros menos, tal como no Brasil todo. A causa é a altitude. Então, aqui ele ainda tem a formação dele em medicina, ela não... Ela ainda está muito imersa dentro da medicina dos humores galênica, então que o ambiente ele tem efeitos sobre a composição do sangue e dos fluidos corpóreos. Então, ele, partindo dessa ideia, ele observa, né, as mulheres principalmente, e vê as protuberâncias que crescem pelo crescimento da tireoide, né, da glândula tireoide, e causando essas deformações na região do pescoço. É interessante notar também a questão que, dentro da iconografia da expedição, ele não mostra nos homens, mas nas mulheres. Talvez esteja relacionado, o bócio é relacionado principalmente à falta de sódio, né, os níveis de sódio no sangue. E talvez a alimentação que as mulheres tinham, ela era mais deficiente ainda do que a do homem. Talvez o homem tivesse mais acesso a algum tipo de proteína, como as carnes, em sua maioria, eram salgadas, as mulheres nem tanto, e isso faria com que elas desenvolvessem a doença. Outro aspecto muito interessante que eles trazem é a questão de retratar não somente figuras dadas como importantes, ilustres, né, políticos, o comandante do distrito, o dono de uma fazenda, mas retratar a população. E nós temos esse registro feito não pelo Florence, mas pelo outro desenhista da expedição, o Aimé Antonet, que retrata mãe e filha. Mãe e filha, se preocupando em descrever esses tipos físicos e também a forma de vestir delas. Né? Ele coloca na sua anotação que elas são mestiças de ascendência africana, provavelmente, com indígena, e no caso da menina, com branco. Mas elas estão trajando vestimentas produzidas por indígenas, né? São panos que eram muito comuns de serem produzidos pela etnia Guaná, esses panões, e a moda desses indígenas, inclusive.
ainda, né, dos traços étnicos, nós temos a representação de outros tipos étnicos encontrados ali na vila, né? Então, da esquerda para a direita, nós temos um representante da etnia Bororo. Nós temos também ao centro uma representante da etnia Pareci e um indígena, porém sem etnia identificada. Então, havia essa preocupação também de determinar os traços fenotípicos dessas diferentes populações. E aqui, um excerto a respeito dos indígenas da Chapada, né, trazido pelo Florencio. Os índios de Guimarães vivem muito pobremente e não possuem quase nada. Alguns se ocupam buscando ouro numa mina que fica a 4 léguas de distância. Muito pobre, mas cujo ouro é melhor do que o de Cuiabá. Nas proximidades dessa aldeia, uns brancos cultivam cana-de-açúcar, com a qual produzem açúcar e aguardente, plantam feijão, milho, criam muitos porcos para vender tudo em Cuiabá. Então, tratando aí a região de Guimarães, a região da Chapada, desse período, ela está relacionada principalmente com abastecimento, seja um abastecimento de minerais, que vai circular como moeda para negócios, ou seja, o próprio mineral como objeto de troca, ou depois sendo fundido e transformado no objeto, dinheiro, moeda, como também outros gêneros que, para muito mais importantes para a subsistência, né, como é o caso dos gêneros básicos da alimentação regional, que é o milho, o feijão e a carne de porco, né, como também nós tratamos ontem. Bom, como os naturalistas, né, eles também estavam interessados em estudar outros elementos, né, componentes do ambiente, em especial a fauna. E aqui, no Diário do Langsdorff, ele traz essa descrição sobre um tamanduá mirim. Na verdade, 2 tamanduás mirins, 2 exemplares que ele recebeu do caçador, que fez uma incursão ali na região, já quando eles estão indo em direção ao Quilombo, ao Rio Quilombo. E ele descreve o tamanduá e no caderno de desenhos do Hercule Florence, ele retrata esses 2 tamanduás que foram caçados e descritos pelo Langsdorff no diário dele. Então, a complementação dessas 2 fontes, né? No diário pessoal do Hercule, de desenhos, onde ele fazia seus esboços, ele esboçou o que o Langsdorff insere no seu diário, né? Então, mostrando essa comunicação que existia entre eles ali. E sobre a flora, né? Um outro aspecto também muito, muito importante. E ali à esquerda nós temos uma vista, né, da Chapada e da vegetação da Chapada, né? Com algumas plantas que, assim como o Marx coloca ali, não há uma legenda para essa prancha, né? Nós chamamos isso de perfil fitossociológico, que nós podemos fazer um levantamento das espécies vegetais que existem ali e o seu hábito, por exemplo. Elas são terrestres, elas estão sobre pedras, elas estão muito aglomeradas ou não. E daí temos a descrição, por exemplo, dessa vegetação. Depois de uma permanência de 1 mês e meio em Guimarães, continuamos nossa digressão até o Quilombo, rica mina de diamantes situada a 12 léguas a nordeste. Uma paisagem marcante que atesta as subversões sofridas por toda essa região se figura ao nosso olhar durante o trajeto. O terreno onde estamos é uma planície unida como o mar, cheia de cerrados, onde vimos abundância de canelas de ema. Um imenso barranco fende o solo em ângulo muito agudo, atrás do lado esquerdo.
Na frente, o barranco já tem 500 braças de largura e 40 de profundidade. Suas bordas estão formadas por rochedos a pique, e aquele que fica antes de nós forma uma linha de rochas rigorosamente reta e horizontal, que se estende por um quarto de légua à direita até a vertente da serra, que, tendo uma reentrância nesse lugar, não é muito afastada da nossa posição. O fundo do barranco é coberto por uma floresta de árvores das quais vemos somente as copas, longe de ser horizontal com as bordas. Desce em declive na direção da serra, de maneira que a margem oposta chega a uma altura de 60 a 80 braças, antes de se esconder atrás de um prolongamento de terreno onde estamos. Então, ele está descrevendo essa paisagem, né? Novamente, esse é um desenho, né? Uma produção finalizada. E ela está apartada desse excerto que é do diário pessoal do Hercule, que ele escreveu posterior à viagem. Então, a importância desse material ser relido e conjugado, que nós temos aí muito mais informações a respeito dele. E aí nós temos uma ilustração da canela de ema, né? Uma velusiace. Bom, ainda sobre a flora, né? Nessa ida ao quilombo, no dia seguinte chegamos ao quilombo. Aqui a vegetação é enriquecida pelo magnífico babaçu, palmeira de haste muito alta, que eleva molemente sua ramagem para o céu, sem incliná-la para a terra. Observamos grupos de arcos em ogiva, formados pelos ramos que se cruzam. Os fazem parecer pavilhões de arquitetura gótica. Assim, essa bela palmeira, cujo nome indígena significa grande palmeira, emprestando sua sombra ao solo diamantino que pisamos, acresce com sua nobre presença a maravilha desse rico país. Em especial, o Hercule, ele vai se encantar com as palmeiras. E isso vai ser importante para a trajetória dele, porque ao final da vida dele, ele se recorda desse impacto que as palmeiras que ele conheceu durante a expedição. O impacto foi tamanho que ele escreveu um tratado sobre a possibilidade de se inspirar nas palmeiras para construir uma ordem arquitetônica. Assim como, por exemplo, existe aquelas ordem dórica, jônica, né, colunares, ou como ele coloca aí, né, gótica, existia uma ordem arquitetônica aproveitando da estética dessa grande família, né, da Palma. Bom, aqui, né, acrescentando a questão que eu comentei anteriormente, ele se encanta especialmente, e daí vai ser onde ele vai ter o estalo de criar essa ordem palminiana, que ele chama, foi a palmeira pindova, né? Essa pindova é um nome genérico, né? Provavelmente é uma espécie do gênero Atlea. E daí isso encantou de uma tal maneira com que ele, depois, posteriormente, vai criar essa ordem palminiana. E aqui, à esquerda, a pindova inserida em seu habitat. No caso, aí é uma prancha, né, do Aimé de Riantonet, e depois já o estudo da ordem palminiana do Hercule Florence. Outro exemplo aqui do que eles observaram, né, e experimentaram, e deixaram esse duplo registro, o iconográfico e o textual, nós encontramos no Langsdorff. Também, nós aqui conjugamos a produção. O Hercule não comenta a respeito do Araticum no seu diário, no caso da Chapada. Porém, ele desenha um Araticum datado de 18 de maio, e no diário do Langsdorff nós encontramos a seguinte descrição: os campos desde o Rio Manso até o acampamento são bastante interessantes.
eu já os vira na primeira excursão. Encontrei plantas ainda desconhecidas para mim, como, por exemplo, uma fruta madura do tucum. Aqui, a corruptela, né? O estrangeiro talvez não conseguiu captar a primeira sílaba aí da palavra, e do gênero anônimo, que é do tamanho de uma cabeça e muito gostosa. Uma única fruta sacia perfeitamente duas pessoas. Aqui Langsdorff já imaginando, por exemplo, na possibilidade de utilizar a fruta para alimentação. Se ela fosse plantada, quantas pessoas ela alimentaria? Como isso poderia se tornar uma mercadoria a ser negociada? E um, dos principais motivos deles irem até a Chapada foi pela fama, seja do ouro, que existia ali, de boa qualidade, como também dos diamantes. E aqui temos um esboço dessa lavra de diamantes, feita ali como um teste pelo Langsdorff, e a descrição que o Florence fez a respeito desse processo, né? Onde se cavava a margem do rio e fazia a mineração ali a fim de encontrar essas pedras que seriam atestadas para ver a qualidade dela, quantos quilates, se valeria a pena o investimento de fazer a mineração na região, né? Aí já pensando talvez numa parceria russa com o Império do Brasil para poder fazer a extração dos diamantes. É interessante que eles encontram na Chapada com uma outra figura, um estrangeiro, que era italiano e negociante de pedras preciosas e joias, que circulava pela América do Sul fazendo esse tipo de negócio. E tinha esse trânsito, né? E eles aproveitam dessas conversas com essa figura para poderem discutir a respeito dos melhores lugares, como sobre as pedras que eles encontrariam. Chegando na região do Quilombo, esse lugar vai ter uma especial atenção, né, pela questão da mineralógica, como também estética. Talvez os artistas eles não estavam interessados ali no quesito mineral, que era muito importante para o Langsdorff, mas eles se encantaram em fazer produções a respeito do ambiente. Então aqui eu trago dois exemplos, o da esquerda do Aimé de Antonet e o da direita do Hercule Florence, a respeito da vegetação encontrada no Quilombo. Então, os buritis, no caso ali, como já é um desenho finalizado, a inserção do elemento antrópico, e no outro como esboço, né, esse perfil sociológico. Essa obra do Aimé Dorian também é muito emblemática, né? Do mesmo rio onde eles estavam fazendo a lavra de diamantes, ele retrata as mulheres lavando roupa em uma atividade ali cotidiana, possivelmente para um fazendeiro, né? Algum dono de terras. E nós observamos o ambiente, né? O elemento natural, essa vegetação ciliar ali ao redor do Rio Quilombo, como também ali determinadas práticas da época, né? Então, como que era lavar a roupa? Ó? Ela está batendo a roupa, você tem um tacho, você tem uma fogueira para ferver a roupa, né? Aquela figura feminina que está à esquerda está segurando um cachimbo, está fumando, né? Então, mostrando o cotidiano, né? Como tudo está entrelaçado, né? Seja o natural, o antrópico, o social. E daí, aqui, a iconografia da Fazenda Buriti, que ainda o local da fazenda é remanescente até os dias atuais. Então, nós temos essa
iconografia à época, né, em 1827, de Hercule Florence, retratando a fazenda. Eu queria chamar a atenção para a figura da direita, e principalmente para as pessoas que estão sendo representadas nela. Deixa eu só encontrar aqui o excerto que eu gostaria de comentar. Aqui. Em 1º de maio de 1827, né, Hercules diz: partimos para a cidade de Vila de Guimarães, que é distante ainda 2 léguas. Durante o caminho, avistamos a fazenda Buriti, uma plantação de cana-de-açúcar que pertence a uma velha mulher chamada Dona Antônia. Ela, vinda de Cuiabá, chega à fazenda ao mesmo tempo que nós. Sua maneira de viajar é uma novidade para nós. 2 negros a carregam numa rede suspensa em uma vara de guaitivoca. Guaitivoca é bambu, um tipo de bambu nativo. 2 outros negros caminham ao seu lado para revezamento. Sentada na sua rede e fumando um longo cachimbo, era seguida por um grupo de mulatas e negras, todas bem vestidas, cada uma carregando cestos e trouxas de roupa, vasos de terra e outros objetos novos. O administrador da fazenda, seu irmão e o feitor foram ao seu encontro, bem como os negros e negras que tinham permanecido em casa para dar-lhe o louvado. O louvado, explica depois Hercule no trecho seguinte, é uma saudação como se faz pedir a bênção, né? Quando o costume de pedir a bênção para o padrinho, para a pessoa mais velha, para os pais. Em São Paulo e Mato Grosso, você não pedia a bênção, você dava o louvado. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto no litoral, Rio de Janeiro, Bahia, se pedia a bênção. Então, ele traz esse duplo relato aí. E que nós podemos observar ali essa cena, né, que ele está descrevendo no seu diário. Bom, já encerrando a jornada na Chapada, no retorno a Cuiabá, eles precisavam, né, conhecer a famosa Boca do Inferno, né, esse local muito famoso que ecoava pelos próprios habitantes, né, era conhecido em outros lugares fora da província de Mato Grosso, e era um lugar estético, eles queriam conhecer essa vista, né? Então, o excerto. Ainda devemos visitar a célebre Bocaina do Inferno, onde cai de 200 pés de altura o Ribeirão do Inferno, que vem do lado de Guimarães e passa pelo sítio de Dona Antônia, onde morre o engenho de açúcar, o moinho de milho, a serraria e os monjogos. Nós chegamos nesse lugar depois de ter percorrido 1 légua na direção leste, e nossas expectativas são superadas pela beleza pitoresca da cachoeira. É uma enorme ravina de 200 pés de profundidade, formada por 2 muros de rochedo a pique e uma garganta da serra, uma escavação sem saída que termina com um muro côncavo, alto 200 pés. O ribeirão sai em um bosque que domina este muro, caído perpendicularmente num filete de água que começa a se dividir em torno de 2/3 de altura e chega embaixo numa chuva branca e espessa. Olhando para a cascata, a ravina fica à nossa esquerda, e o terreno onde nós estamos, coberto de uma densa verdura, representa um declive em direção ao precipício. Do outro lado, numa distância de 50 braços, o mesmo precipício e o mesmo gramado em seu cimo. O ribeirão se perde no fundo, sobre árvores que nós enxergamos no alto. Então, novamente, ele descrevendo. O senhor Toné desenha essa bela vista e voltamos à Chapada. Então, eles tiveram que fazer um desvio para poder ter essa vista que nós temos agora aqui, retratadas, né, finalizada à esquerda. Em uma outra perspectiva, né, nesse retorno,
a Chapada, o Hermé Tonnet também retrata, só que agora em uma forma de esboço que não foi finalizado. Então, era isso que eu queria comentar sobre a iconografia, né? Essa possibilidade de abordar a, a produção textual iconográfica da Langsdorff a respeito da incursão às Chapadas do Guimarães. Abro agora para perguntas e fiquem à vontade. Pode abrir o microfone. Vamos ver aqui se temos perguntas. A Regina comentou sobre o Bóssio, que você falou aquela hora, né? Que o Hércules Florence, ele falou da causa, né? A gente achava que seria pela falta de iodo mesmo. Aqui. Ele falou pela altitude, né? Pessoal, que ele está na medicina do tempo dele, como causas extras, né? Extras corpóreas influenciando. Mas é uma causa substância, né? A deficiência de uma determinada substância, no caso o iodo, né? Que advém de misturas salinas. Sim. Alguém tem uma pergunta, pessoal? Por enquanto, não, João. Tá certo, agora são 16h57. Nós podemos fazer uma pausa, então, de uns 15 minutos, 10 minutos? Quantos vocês acham? Acho que 10 minutos. Então, tá bom. Então, voltamos às 7h10. Teste 10, então. Tá certo. Até daqui a pouco, pessoal.
Olá, Voltamos. voltamos. Bom, e para fecharmos esse curso, eu quero trazer agora, nesse momento, algo que é muito interessante, ao meu ver, é muito interessante para os pesquisadores que não necessariamente mexam com a área de história, mas que utilizem dessa documentação e seja iconográfica, seja textual, mas trazendo mais uma camada, que é a camada cartográfica. Então, a gente tentar localizar isso, né? Eu queria apresentar algumas ferramentas aqui, e falar em especial da minha experiência ao desenvolver uma ferramenta para o estudo da expedição Langsdorff, baseado no relato de viagem do Hercule Florence. Então, vou compartilhar aqui minha tela. Agora não tem slides, eu vou mostrar mesmo as ferramentas em si, vou contando um pouco da trajetória. Bom, esse daqui é o site do IHF, né, do Instituto Hercule de Florence, e que guarda a memória desse artista viajante e inventor do século XIX, e onde vocês podem entrar e encontrar diversas informações, trabalhos dele, bibliografia, outras obras relacionadas, como, por exemplo, a Expedição Langsdorff, e onde nós vamos tratar. Então, ao reler o relato de viagem, né, do Hercule, tinha muita necessidade de tentar se localizar, né, naquele ambiente. Então, ele está descrevendo locais físicos, né? Ele está descrevendo cidades, ele está descrevendo paisagens ali. E isso existe hoje? Né? Essa pergunta veio, né, na minha mente. Ainda hoje existem esses locais que ele mencionou? E a partir de então comecei a fazer um levantamento, né? Partindo, na verdade, de uma outra documentação, foi da minha iniciação científica, que eram documentos do século XVIII a respeito das monções, e eu comecei a sentir a necessidade de me localizar. Então, os documentos eles falam, mas eles falam de coisas objetivas, de coisas físicas, materiais. Então, onde estão essas coisas, né? Onde estão esses locais? Então, relendo o relato, eu comecei a produzir uma tabela, uma planilha, com como ele coloca o nome do local, né, o topônimo, e comecei a pesquisar em mapas de época, ou em outra documentação, como eu mencionei, esses relatos do século XVIII, correspondência desses locais. Então, eu comecei a fazer essa planilha, preenchendo com como ele chamava, e se aparecia com o mesmo nome, e tentando jogar mesmo na, na rede para ver se eu encontrava esses locais. Alguns eu encontrava, outros não. E daí que adveio a pesquisa, né, em fontes mais aprofundadas, como os mapas de época, para tentar fazer a sobreposição entre esses locais. Então, muitas vezes, o nome aparecia, mas a localização, por exemplo, ela não se efetivava. Não se efetivava. E então, como fazer isso? Então,
entra aí em fazer o georreferenciamento dessas cartas antigas e para poder ter maior precisão, né, no objetivo que era identificar esses locais, né? Então, daí surgiu a ideia de fazer o mapa da expedição, que nós temos aqui disponibilizado na página. Ele foi inicialmente, então, como eu falei, surgiu uma tabela contendo esses dados. Conforme eu ia localizando esses dados, eu ia tentando gerar as coordenadas deles, o do sistema internacional. E aí eu fui plotando isso dentro do Google Earth, desculpa. E fui gerando os pontos e depois isso foi, né, transferido, no caso aqui, para o site, para ficar disponível numa API. Eu me vali muito aí nas minhas pesquisas, não só dessas fontes mais típicas, né, do historiador, né, esses documentos textuais, os mapas, mas também de muito material disponibilizado pelas agências governamentais. Então, como por exemplo na questão hidrográfica, que é muito cara aqui, para encontrar nome de rios, seja, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, ou no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, a ANA disponibiliza o shapefile com as tabelas dos dados dos rios, e eu me vali muito disso, bem como os dados do IBGE a respeito da geografia física, e do IFAM, alguns pontos que ainda existem vestígios arqueológicos, como, por exemplo, aqui em Camapuã, que tem um sítio georreferenciado, onde ficava o Varadouro. Vamos colocar aqui a camada do satélite para observá-los melhor. Então, isso que está disponibilizado para o público, né, nos sites, porém algumas coisas que não são disponibilizadas para o público, como na própria prefeitura de Ribas do Rio Pardo, que não o material de georreferenciamento das propriedades, ele ficava guardado na prefeitura. Então, entrar em contato com as secretarias para pedir essa documentação, né? Se tiver a documentação antiga, os mapas, a questão das escrituras das propriedades, para saber onde estão os marcos. Então, passa determinado córrego na propriedade que desemboca no Rio Pardo. Então, isso já me auxiliava no processo de referendar aquelas minhas informações. Então esse rio é o rio Orelha de Onça, né? Só que quando eu entrava na ANA, por exemplo, na Agência Nacional de Águas, esse rio estava como um rio sem nome, né? Não tinha a nomenclatura dele. Ou rios que mudaram a nomenclatura ao longo do tempo, e daí aparecia na documentação antiga com outro nome, e hoje ele é nomeado de uma maneira diferente. Encontrar quando ocorreu essa mudança. Então, necessidade de você contrastar essas informações em séries temporais, né? Então, até o final do 19, determinado rio, ele tinha um nome, depois ele passou a ter outro. E nisso nós percebemos toda a mudança social dessas regiões, né? Além disso, por exemplo, me vali muito do contato com secretarias, no caso também do Mato Grosso do Sul, seja estadual, a Imaçu, ou mesmo da Prefeitura de Coxim, para poder fazer a referenciação das cachoeiras do Rio Coxim, que foram muito importantes para o trajeto monçoeiro, bem como, dado que a Langsdorff fez esse trajeto,
para a própria expedição. Então, onde eles estão, onde são esses pontos, né? Muitos deles ficam ainda dentro de propriedades particulares. Então, isso eu tive um contato pessoal com essas pessoas para poder obter essas informações ou as confirmações que eu necessitava, né? Então, aqui, o modelo do mapa da expedição, ele está como... Só um momento. Nele, nós temos o trajeto da expedição total, e daí, sobreposto a eles, temos o meio de transporte utilizado. Então, o deslocamento foi feito de barco do Rio de Janeiro até o Porto de Santos, e daí você pode clicar nos pins e ele aparece, por exemplo, o ano, quando, por exemplo, o Hercules chegou nesse local, a data que ele partiu, um topônimo, tal como está no relato, o topônimo atual, a localização da unidade federativa atual e algum trecho a respeito do local, né? Ele também pode incluir outras informações. Vamos ver. Aqui, por exemplo, quando pode ter informações a mais e informações de menos, né? Dado a questão do documento. Vou tentar encontrar algum que tenha a questão iconográfica. Alguns têm imagem anexado também neles, que aqui eu não vou encontrar. Enfim, não estou encontrando agora no momento. Bom, mas está aqui, eu passo para vocês via chat, né, o link do nosso site. Isso é público, é disponível, vocês podem utilizar. Vocês podem obter as coordenadas também, clicando nos pontos e refazerem aí o trajeto da Langsdorff segundo Hercule Florence, né? Desse projeto decorrem também outros desdobramentos, como, por exemplo, o Atlas dos Viajantes do Brasil, da Biblioteca Brasiliana e José Midlin. E aqui, no caso, você pode escolher, primeiro, o que é muito interessante desse projeto. Você consegue ver a sobreposição dos trajetos de demais viajantes que fizeram, né, que passaram pelo território brasileiro, né? E daí você consegue ver, por exemplo, só um momento, gente. Acho que está esperando só arquivo de HF. Deixa eu... Deixa eu... Só um momentinho, que eu vou... Só para ter certeza aqui de uma coisa. Não sei se vocês estavam vendo o que eu estava mostrando. Então, eu estava falando do projeto do Atlas dos Viajantes do Brasil, que você consegue ver a sobreposição dos diversos roteiros que os viajantes fizeram pelo território brasileiro, inclusive contrastar trajetos, né? Então, esse trajeto em verde aqui é o trajeto do Hercule pela Langsdorff, mas ele pode se encontrar com trajetos de outros viajantes, né? Então, aqui nós temos ele se encontrando
com o do Luiz Dalincourt, um engenheiro militar que era responsável pela construção de fortificações. Então, é interessante essa sobreposição de camadas que é possível a partir dessa ferramenta. E você consegue, enfim, colocar só para ver um determinado viajante, como aqui do Hercule que eu estou colocando. E também, claro, são projetos diferentes, né, com finalidades distintas, mas que também trazem essa informação, por exemplo, o trecho da obra, onde que está falando a respeito. No caso do Atlas, ele traz alguns tópicos que para facilitar uma pesquisa, né, você está estudando a questão hidrológica, de paisagem, nesse ponto você vai encontrar menções referentes a esses temas, né? E também existem outros projetos, como, deixa eu interromper de novo, só para ter certeza. Compartilhar o meu... Existem esses outros projetos, né, como esse da David Ramsay Map Collection, que é dentro de uma cartografia de época, né, de uma cartografia antiga, essa possibilidade de você navegar. Aqui no caso, esse mapa é o mapa que foi utilizado, foi a base para marcar a expedição. Então você consegue, né, ter um grau de visibilidade muito bom e também poder fazer coletar os dados de georreferenciamento, o que auxilia muito nas pesquisas. É uma ferramenta excelente para a questão de você trabalhar esses extratos históricos sobrepostos. E, enfim, tudo isso é um trabalho colaborativo, né? É o que eu saliento. Eu dependi muito de conversar com colegas de outras universidades, de outros estados, para poder obter os recursos necessários para poder montar o mapa, né? Senão, não seria possível. Até porque, muitas vezes, tem acessos que são você só consegue em loco, ou pessoas que estão imersas naquela determinada documentação e já tem essa facilidade de obter os dados, né? Enfim. Bom, eu mexendo no mapa, eu me divirto aqui, né? Eu imagino que não deva ser legal para vocês verem isso, né? Eu gostaria que vocês também pudessem mexer no mapa, né? Eu vou passar os links para vocês aqui no chat. Depois vocês podem ficar à vontade. E, como também falei ontem, gente, até porque muitos de vocês imagino que sejam do Mato Grosso, da região da Chapada, se tiver alguma informação indevida dentro do mapa ou equivocada, por favor, eu ficaria muito, muito contente de vocês me contatarem para poder alterar isso, porque é algo colaborativo, é algo que se constrói. E é isso, gente, o que eu tinha para falar um pouco. Então, abro para a gente conversar, trocar uma ideia sobre essa questão das ferramentas. Não sei se vocês também já trabalharam com isso, qual a experiência que vocês têm. Flávio, você falou alguma coisa?
Se tiverem perguntas, fiquem à vontade para fazer. Tá? Acho que temos algumas aqui. Tem no chat, eu acho que tem 2. A Regina, né? Você poderia afirmar até onde foi possível na pesquisa se teriam algumas localidades em que produziram mais pranchas do que em outras? Olha, Regina, sim, nós podemos afirmar que a produção ela é mais profícua do começo da viagem até Diamantino. Então, de Porto Feliz até Diamantino, a produção é mais profícua porque eles não estão enfrentando problemas de saúde tão graves, né? Mas depois de Diamantino, a situação fica muito complicada. Já não temos mais um desenhista. O Aimé Adrien faleceu. E o Langsdorff, que também esboçava alguma coisa, estava doente, impossibilitado, né, de fazer qualquer coisa. O cartógrafo também doente, impossibilitado. A única pessoa que fazia alguma coisa era o Hercule. Não sei se ele tinha ajuda de alguma outra figura ali de dentro da expedição, porém, no diário dele ele fala sobre essa sobrecarga, inclusive em alguns momentos ele doente, tendo que fazer as ilustrações, os esboços dele, né? É o caso, por exemplo, da famosa série dos Apiacás, que ele desenha no rio Tapajós. Ele, nesse momento, ele está doente, e mesmo assim ele vai lá e faz os esboços, e depois confecciona as pranchas dele. Aqui. Novamente, Regina, neste percurso da expedição e neste levantamento atual, você verificou se existem algumas cidades que valorizem a passagem da equipe da Langsdorff e de que maneira? Ah, sim, tem essa questão da valorização em alguns locais. Em Diamantino, né, tem o Museu da Cidade que faz essa valorização. Em algumas no interior de São Paulo também, em Itu, é bem celebrado isso, em Porto Feliz também, dado também a questão iconográfica. E que eu saiba dos locais que eu me lembro de terem esses centros culturais, né, ou se não, às vezes algum lugar de memória na cidade, são esses. Eu não sei como é o caso de Cuiabá, por exemplo, se existe algum marco. Existem também coisas que ficaram na paisagem referentes à expedição, como, por exemplo, alguns rios ali mais ao norte do estado do Mato Grosso, recebendo o nome de Rio Langsdorff, né? Então, foi batizado com o nome. Regina, ainda existe aqui no Brasil uma Associação Internacional de Estudos Langsdorff? Olha, eu acho que ela está desativada, mas eu não sei. Eu preciso pesquisar isso para falar para você. Eu não tenho essa informação. Com relação ao Boris, eu posso estar enganado, mas se não me engano, ele faleceu. Se não foi ano passado, foi no começo desse ano. O fotógrafo chamado Marcos Vergueiro, vou anotar o nome dele aqui para poder. Sim, eu prossigo com as pesquisas dessa expedição. Eu me concentro, na verdade, o tema do meu mestrado é relacionado à vegetação. Então, um pouco do que eu trouxe ontem aqui, a respeito de tentar identificar a relação entre as populações humanas e a vegetação ao redor
desse ambiente, em especial o ambiente conhecido como Monçoeiro, né? Do interior da província de São Paulo até Cuiabá, de Porto Feliz a Cuiabá. Então, entender essa vegetação, quais são as relações estabelecidas entre as populações diversas, né? Sejam os mestiços, os indígenas ou esses agentes coloniais portugueses que vão se estabelecendo e entrando em contato com as plantas. Bom, essa é a minha linha de pesquisa atual. E a riqueza, né, da Langsdorff para mim é a questão iconográfica, né? Não só tem a textual, com esses relatos, trazendo essas experiências da época, o que eles viram, presenciaram, e a questão iconográfica a respeito da vegetação, para mim, é algo fundamental. Carlos, é uma pergunta. Existem territórios inexplorados no Brasil que podem ser executadas expedições como essas? Teriam resultados como esse postos ser estudados daqui a um século? Olha, essas expedições elas podem ser feitas, inclusive, em ambiente não necessariamente o que nós chamamos de natural, né? Elas podem ser feitas dentro de cidades, né? Acho que existe muita diversidade, muita possibilidade de se explorar. Mas no sentido da Langsdorff, de entrar em contato com essas populações locais, com esses ambientes, com os biomas, eu acho que da maneira como a Langsdorff fez, não. Mas essas expedições, elas ocorrem, né? Os naturalistas ainda estão aí, né? Vira e mexe, nós temos, digo agora como biólogo, né? Nós temos nossos trabalhos de campo que são multidisciplinares. Então, nós vamos a campo para fazer uma coleta de plantas. Porém, para chegar ali, nós precisamos de quem? Dos guias locais. Quem são esses guias locais? São aquelas pessoas que manejam há gerações aquele conhecimento sobre aquele ambiente, né? E muito do que nós vamos, na verdade, incutir na nossa pesquisa são eles que passam, eles que sabem onde encontrar determinadas espécies, como manejar determinadas espécies. Então, isso ainda permanece muito, né? É algo que ainda existe dentro da nossa sociedade. E sim, é possível. É possível que o trabalho de campo que um biólogo fez, que faça hoje, daqui a um século ele ser lembrado, talvez dessa maneira, talvez por uma descoberta que ele tenha feito, ou por ter corroborado alguma ideia. Acho que a possibilidade é sim aberta. Porque se pensarmos no caso da Langsdorff, no período, ela ficou conhecida entre os naturalistas que tiveram contato ou com o próprio Langsdorff, ou com seus integrantes ali, ou como material no momento. Depois disso, ela não constou, ela ficou sem ser mencionada, sem ser visitada por bons anos, né? Então, quase 100 anos aí, quando ela foi redescoberta e surgiram essas pesquisas a respeito dela. Olha, eu não conheço essa questão da rede Brasil de Trilhas. Eu não sei do que se trata. Se vocês quiserem abrir o microfone, pode abrir. Por favor, gente, fiquem à vontade. Duas coisas que eu fiz uma pesquisa a respeito de ontem para poder falar. Eu não vou lembrar quem que perguntou,
se foi a Júlia ou se foi a Regina, a respeito do Riedel, do material do Riedel. Tem um livro chamado Ludwig Riedel, um viajante alemão no Brasil, da Moema Parente Augel. Vou ver aqui o nome da autora. Que talvez possa ajudar, né? Acho que era uma amiga que queria fazer o trajeto do Riedel, não que nesse livro contenha, mas tem mais informações biográficas dele. E também a respeito do passaporte de tráfego dentro do território para estrangeiros. Existe um nome específico para o documento que esses viajantes tinham que portar para poder fazer como fala? Transitar pelo território. Chama salvo-conduto. E esse salvo-conduto, ele tinha que ser renovado de tempos em tempos. Então, um dos motivos para que todos os lugares que esses viajantes iam, eles eram recebidos pelas figuras principais locais, né? O presidente da Câmara, o presidente da província, era justamente porque eles tinham que ficar sob observação. Dado que eles eram estrangeiros, eles podiam ter interesses conflitantes com os interesses nacionais. Então, claro, eles eram pessoas importantes a serem respeitadas, muitas vezes eles desenvolviam amizade, porém existia uma questão, um fator de segurança política aí, e eles tinham que sempre estar acompanhados por alguma figura local que tivesse essa relação. Obrigado, Regina, pelo link. Então, mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade. Eu vou também deixar aqui o meu e-mail para vocês, caso vocês queiram escrever para mim, perguntando alguma coisa, fazendo alguma crítica. As aulas você vai me passar para eu colocar? Como que? Ela tá com você, né? Elas vão cair, se eu não me engano, no seu Gmail. Ah, você fala vídeo, né? Uhum. Isso. Vai. Um delay aqui. E daí, Flávia, eu também envio para você postar o material até o final da semana, tá bom? Ah, tá bom. Sim. Então, pessoal, ele passou aqui no chat o e-mail, tá? Para quem quiser entrar em contato também. E eu vou mandar no e-mail dos inscritos, né, as informações que ele passou, o link do vídeo, né, para quem quiser assistir de novo, né, para ter oportunidade. Meu gato está querendo participar aqui. Ai, meu Deus. Sim, vamos ver, né, gente? Realmente, eu também acho, não conheço nada a ver sobre a expedição Langsdorff aqui em Cuiabá, em Chapada, né, que tanto a Regina estava comentando, né, ela também perguntou, né? Não temos nada aqui, não. Em Cuiabá, também não. Então, acho que é isso, João. Então, eu agradeço muito
o convite para ministrar esse mini curso e fico à disposição de vocês. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos, viu? Nossa, muito bom o curso, né? Para mim, então, que estou no projeto, né, trabalhando, né, muito importante conhecer melhor, né? Já tinha lido o livro, né, mas quando você explicando é bem melhor do que só eu entendendo as coisas. Foi sensacional mesmo. O pessoal está dando parabéns aqui. E eu também só queria fazer um agradecimento, que eu tive muita ajuda de uma amiga aqui que também trabalha comigo no IHF, a Sara Pontes. Vem cá dar um oizinho, Sara, que ela esteve nos bastidores Os bastidores. Vamos ficar aqui em público meu agradecimento a Sara. Obrigado. Obrigada, Sara. Então, o pessoal está dando parabéns, o Carlos, o Rafael. Vamos tentar manter, né, esse contato com, né, com o projeto aí, com o Instituto Hércules Florence. E aí, né, porque a gente tenta tendo workshop sempre, sempre atividades, né, do Geoparque, e isso faz parte, né, da história, né, de Chapada dos Guimarães, né? Sim. Tá certo, então, pessoal. Então, vamos finalizar a aula aqui, vou interromper a gravação.